O tema da minha pregação hoje é juízo, recompensas e punições. Você pode acompanhar comigo? Semana passada, os irmãos lembram, eu preguei sobre Romanos capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 6. Mas vamos ler o versículo 6 de novo. Eu vou tentar ir até o versículo 16. Mas caso não dê, eu vou deixar o 13, o 14 e o 15 para quarta-feira que vem, tá bom? Romanos 2, 6, então, diz assim a Escritura. Falando sobre o julgamento de Deus, depois diz: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Daí vem as recompensas. Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem e procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que são divisíveis. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Agora lê comigo o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Por que eu pulei do versículo 12 para o versículo 16? É que a maioria dos teólogos, dos estudiosos das Escrituras, eles dizem que entre o versículo 13 e o 15 há de fato um parênteses. Eu quero fazer como eles fazem, também explicar esse parênteses no final. Semana passada, eu tinha falado sobre o juízo de Deus, que tem sido tema de Romanos desde o versículo 18 do capítulo 1, vai até Romanos capítulo 3, versículo 20, falando sobre o juízo e sobre a ira de Deus. E agora aqui, em Romanos capítulo 2, versículo 6, Paulo diz: olha, Deus vai retribuir aos homens, segundo aquilo que eles fazem. Eu falei a semana passada que o grande problema do homem não é o intelecto, porque o ser humano, ele tem a cada dia mais ficado inteligente, só que da mesma forma ficado mais burro. O pastor está se contradizendo, é? O século do iluminismo, onde as pessoas colocaram de fato Deus e a religião de lado, tivemos 2 grandes guerras em apenas um século, 2 guerras mundiais, e o século que o povo se dizia iluminado. Então eu disse que, olha, que esses homens que desobedecem a Deus, de fato, entesouram para si ira no dia do juízo de Deus. E juízo de Deus é um tema recorrente de toda a Escritura. Se você ler a Bíblia, não apenas aquelas passagens que você gosta, mas se você ler ela do jeito que tem que ser lida, de forma corrida, porque isso aqui são cartas, e você não pega frações das cartas, mas você deve pegar ela por inteiro. Você vai ver que o juízo de Deus está por todo lado. Os profetas falavam sobre o juízo de Deus, Jesus falava sobre o juízo de Deus, os apóstolos falavam sobre o juízo de Deus, em toda a Bíblia. Paulo diz assim no final da sua carreira: já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e D ali com D maiúsculo, mostrando que haverá um dia em que o Senhor Jesus há de julgar a todos, alguns para recompensas positivas e outros para negativas, é óbvio. Eu quero passar aqui então apenas 3 ou 4 princípios dessa história. Primeiro princípio: Deus julgará todos, justos e injustos. Como eu disse, eu vou pular do versículo 12 para o versículo 16, porque muitos dizem que é um parênteses, mas depois eu vou voltar nessa parte aí. Uma coisa é fato segundo a Escritura. Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para receber, segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Haverá um dia, meu irmão, que estará você e Deus. Você não poderá levar a esposa junto, marido, pastor, filho. Não, vai ter um dia que vai entrar eu sozinho diante do Senhor para responder de acordo com aquilo que eu fiz com o meu corpo diante do Senhor. A Bíblia diz que o julgamento será universal, pessoal, individual, nada de grupos. Vamos toda a igreja de Pinto de uma vez. Não, não pode. Senhor, é minha família. Não, não pode. O julgamento vai ser individual. No versículo 6 aqui, Paulo diz, né, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, individualmente, mais uma vez, dando a ideia de pessoal. Olha, eu não estou dizendo aqui de forma alguma, e eu vou explicar isso depois, porque alguns leem apenas o versículo 6, não é? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aí entra a maldita doutrina da justificação pelas obras, de achar que nós somos salvos por meio daquilo que fazemos. Eu vou provar que isso é um erro, é uma heresia gigantesca.
Como que nós interpretamos isso, então? Mais para frente eu vou dizer sobre isso também. Mas uma coisa é fato: haverá dois grupos diante do Senhor. O Senhor vai dividir a humanidade em dois: justos e injustos. Bode para um lado, ovelha para o outro. E nada mais importante do que você saber em qual grupo você se encaixa. Porque, convenhamos, deve ser triste você a vida toda no meio de pessoas corretas, ouvindo sermões sobre o livro correto, cantando as musiquinhas corretas, mas depois, no final da sua vida, se descobre que você estava indo para o destino errado. Deve ser algo angustiante. Por isso, nada mais importante do que saber qual grupo você está. E o primeiro grupo é o grupo dos justos. E é óbvio, quando eu digo grupo dos justos, eu não digo daqueles que conseguem alcançar a justiça pela força do seu braço, por conta daquilo que eles fazem, mas é óbvio, justos com base naquilo que Cristo fez, naqueles que foram justificados pela fé. E de fato, aqueles que receberam a justiça imputada por Cristo, diz aqui no versículo 7, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A prova, meu irmão, que de fato você um dia foi salvo, justificado pelo sangue de Jesus, não é que você é frequentador assíduo de culto, dizimista de carteirinha, não. O que prova de fato que nós somos justificados é se nós perseveramos em fazer o bem. É o que Paulo diz aqui em Romanos 7, aqueles que perseveram em fazer o bem. E por que ele diz perseveram? Porque vai ter hora que é difícil, vai ter hora que a tendência é desanimar, ficar chateado, chutar o balde. No casamento precisamos perseverar. Ou você nunca pensou em mandar o seu cônjuge lá para a faixa de Gaza, para o Iraque? Passa pela cabeça. Perseverar também na igreja, porque sabemos, tem dia que é uma maravilha, meu irmão, você vir ao culto. Tem dia que você vem e você pensa: meu Deus, o pastor não está falando coisa com coisa. O que esse homem faz o dia inteiro, Deus da glória? Mas a prova que de fato nós somos justificados é que nós perseveramos em fazer o bem. Portanto, faço uma pergunta a você: você de fato se enquadra aqui em Romanos 2,7? Vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Você de fato deseja estar com o Senhor? Você de fato busca a Deus constantemente? Você vive de forma a agradar a Deus? Ou para você 2 cultos por semana é pesado demais? Ou para você 45 minutos de pregação é uma tortura? Ora, reavalie os seus próprios conceitos. Você busca a honra que vem do Senhor, não a honra que vem dos homens. A honra que vem dos homens os idiotas conseguem. Mas você busca a honra que vem de Deus por conta do seu procedimento, porque você sabe, mediante a sua conduta, ou você vai receber a honra de Deus, ou você vai receber a honra dos homens. Seja tolerante, que é a palavra da moda, né? Tolerante. Aceite tudo. Pegue o não julgueis de uma forma distorcida e faça dele o seu lema. Não julgue nada. Esses dias um rapaz julgou um vídeo meu no YouTube. Você julga muito, povo. Quem julga é só Deus. Eu respondi para ele: e por que você está julgando meu vídeo? Quem me julga é só Deus. Incoerente, né? Você quer receber o aplauso dos homens? Então é só você ser politicamente correto. Não se envolva em polêmica, não pode. O que você acha do homossexualismo? Nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário. Ou seja, falou e não falou nada. Você agindo dessa forma, você vai conseguir a honra dos homens, não de Deus. Agora, exercite não abrir mão dos seus princípios. Exercite lá no meio da Babilônia, onde você trabalha lá só com gente perdida, perseverar em fazer o bem. Lá no meio da sua família, que talvez é um antro de perdição, todo mundo faz as coisas erradas, exercite ser diferente. Você vai receber desonra deles, mas em compensação honra que vem da parte do Senhor. É só você ser o crente Raimundo, meu irmão, um pé na igreja, um pé no mundo, que ninguém vai pegar no seu pé. Agora, se de fato você for um cristão genuíno, os homens não vão honrar. Mas a grande pergunta é: você tem andado nesse caminho? Essa é a prova de que de fato nós somos justificados. Se perseveramos em fazer o bem, se procuramos incorruptibilidade, ou seja, não se corromper, não se estragar. Portanto, o grande teste de que somos salvos, nós não somos salvos por conta daquilo que fazemos, mas a forma com que nos conduzimos.
mostra se de fato a salvação do Senhor alcançou a mim e a você. Isso mostra. 1 João 2,3 diz assim: ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Percebeu? Não diz assim, olha, somos salvos se guardamos os seus mandamentos. Não, mas sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então a prova de fato que você conhece a Deus é se você anda de acordo com aquilo que Ele ordena, com os seus mandamentos. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. E essa palavra é bem interessante. Ele não permanece, pode ser que às vezes por tolice até escorregue. Mas aquele que de fato é filho de Deus, ele não permanece no erro. Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, diz João. Esse é o primeiro grupo dos justos. Mas há os injustos. Aquele que, para ele tanto faz, tanto fez. Ele não está nem aí para aquilo que Deus manda. E o pior é que tem muitos desses ouvindo sermão dia após dia. Eles ouvem apenas como mero religioso. Mas entra por aqui e sai por aqui. A única coisa que ele faz é o seguinte: ele transferiu a religião dele católica para a evangélica, mas continua fazendo a mesma coisa. Carnaval, chapa o coco os 4 dias, mas vem tomar ceia no primeiro domingo do mês. Percebeu? Religioso. Esses estão lascados diante do Senhor. Quantos dentro da igreja não são assim? Sou salvo, sou crente, então posso dar uma vaciladinha de vez em quando. Ainda usam uma frase que eu costumo dizer sempre, não é? Uma vez salvo, sempre salvo. Meu irmão, se você usa essa frase para viver deliberadamente em pecado, como diz Paulo, se esquecendo que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, você está na verdade distorcendo a Escritura para viver no seu pecado. Isso é ser injusto para com Deus. Ora, que tipo de recompensa você acha que pessoas assim vão receber? Galardão? É óbvio que não, de forma alguma. Lembra dos judeus? Os judeus tinham a lei e mesmo assim estavam condenados, porque o destino desses que de fato ouvem sermão dia após dia e rejeitam a palavra do Senhor, mesmo assim decidem viver de forma contrária à lei. O destino desses pode ter certeza que é pior. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: lá haverá um lugar de choro e ranger de dentes, onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Na parábola, lembra do Lázaro, do rico? Está num lugar de tormento. E nada melhor do que um lugar desse para aquelas pessoas que constantemente ouvem a Escritura e mesmo assim rejeitam os seus ensinamentos. Assim como no céu vai ter diferença de recompensa, o que a Bíblia chama de galardão, pode ter certeza, o inferno também vai ter um lugar mais quentinho para aquele que ouve mais e mesmo assim não dá ouvidos à Escritura. E eu venho falar para você: esqueça essa historinha de segunda chance. Talvez você veio com aquele aprendizado, né? Depois faz lá um culto do 7º dia, uma missa, e vai purgar os seus pecados. Meu irmão, acha algum amparo na Escritura para essa idiotice? Não acha. Nenhum. Mas segundo princípio do juízo, das recompensas e das punições do Senhor, qual que é a finalidade das obras? Isso, na verdade, é uma pergunta. Qual a finalidade das obras? Se as obras não salvam, eu estou aqui pregando totalmente contrário aos pentecostais, aos católicos, e há muitos que se dizem evangélicos, adventistas, testemunhos de Jeová e por aí vai. Se as obras de fato não salvam, como explicar aqui o versículo 6? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Pastor, isso aqui não seria um ensino claro da justificação pelas obras? Isso não estaria contradizendo tudo aquilo que nós temos aprendido até agora? Claro que não. O grande objetivo aqui do contexto é mostrar que de fato ninguém consegue se salvar mediante aquilo que faz. Ninguém consegue de fato alcançar a perfeição que Jesus Cristo coloca para nós. Isso é o que Paulo tem tentado fazer aqui no capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Portanto, aqui desde o capítulo 1 até o versículo 17, Paulo está falando a respeito de justificação, de salvação. E vocês lembram, né? O grande estopim da reforma protestante, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O que salva então? É aquilo que nós fazemos? Ou é o poder de Deus sobre nossas vidas? O que salva de fato é o poder de Deus. Pastor, e as obras? As obras não têm poder de salvar? Nós não conseguimos ser justos diante do Senhor com aquilo que nós fazemos?
É claro que não. É só você ler Romanos 3,10. Pode ir só um pouquinho para frente aí. Romanos 3,10. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Quer que desenhe? Não precisa, né? Não há um justo. Não há quem consiga alcançar a justiça de Deus com base na sua própria força. Depois, no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, por aquilo que faz, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o grande perigo de nós pegarmos um versículo ou uma passagem fora do seu contexto. Irmão, vocês querem que ligue esse ventilador aqui? Não? Tá bom. Se quiser é democrático, tá? Pega e liga ali. Esse é o grande perigo de pegarmos versículos fora do contexto. Você já viu aquela caixinha de promessa? Já viu? Pastor, eu tenho. Não presta aquilo lá. O que é aquilo? São versículos fora de contexto. É tão sério. Imagina que você pega uma carta minha. Eu escrevo uma carta, por exemplo, aqui para o irmão Rogério. Eu mando um WhatsApp para ele. E você pega só um pedaço do WhatsApp. E está escrito assim: Rogério, o meu amor por você é maior que o amor por mulheres. O que você vai entender? Pastor, rapaz, eu desconfiava. Tá na cara, é possível. O jeitinho que ele anda, rapaz. Tinha alguma coisa errada aí? Se você pega apenas esse pedaço, você vai entender errado. Não é isso que Jonatas fez para com Davi? A ponto de Davi dizer: olha, o amor de Jonatas para comigo é maior que o amor de mulheres. Daí você pensa assim: Davi e Jonatas era baitola os dois, hein? Mas leia todo o contexto. Você vai ver que o problema de Davi não é que ele gostava de homem, muito pelo contrário. Gostava tanto de mulher que pegou a Dorias, só tinha uma. Agora, quando você pega um versículo isolado, você pode fazer heresia. Haja vista que no Rio de Janeiro existe a igreja contemporânea, onde há dois pastores, Adão e Ivo. Com base onde? Com base nesse versículo. Quantas heresias são tiradas da própria Escritura por conta de versículos isolados? Um dos motivos que nós não fazemos programação na rádio ao vivo, sabe por quê? Eu loprei só nos primeiros dias, eu fiquei louco da vida. Porque as pessoas ligam para a rádio e pensam que lá é tarô. Pastor, tira uma palavra aí. Literalmente, né? Tira fora do contexto. Não podemos fazer isso. Agora, pastor, se isso aqui, versículo 6, não ensina justificação pelas obras, o que a gente pode entender disso? Olha, a gente precisa observar o conjunto todo, como eu disse. Até o versículo 17, estava falando a respeito de salvação e justificação. E do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, vai falar sobre a ira de Deus e sobre condenação. É isso que Paulo está falando. Paulo mostra que tanto judeus como gentios, tanto aqueles que têm a lei como aqueles que não têm, eles não conseguem se salvar. Os gentios não podem ser salvos porque eles não tinham a lei. Agora, o povo de Deus, os israelitas, os judeus que tinham a lei, eles também não podem se salvar por conta da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e eles não conseguem cumprir. Eu desafio você a achar uma pessoa que de fato cumpra a lei. Eu não vou nem falar a Torá, os 5 primeiros livros, não, só os 10 mandamentos. Só 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quantos aqui podem bater no peito e dizer: eu consigo? O segundo maior mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. O próximo é aquele vizinho seu que às vezes fica com música até 1h30 da madrugada, sabe? E você tem que acordar no outro dia 5h30 da manhã. Quantos aqui podem dizer que consegue? Mas Paulo diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele está mostrando aqui são as bases do julgamento e da condenação. Paulo está dizendo o seguinte: olha, as obras não têm o poder de salvar ninguém. Muito pelo contrário, ela só condena. É como se Deus desse os mandamentos ali, e para que nós pudéssemos olhar para ele e dizer assim: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu sempre me vejo errando esses mandamentos aí. Pastor, mas para que servem as obras então? As obras não salvam, isso é fato, mas as obras são os frutos daqueles que de fato foram salvos. Você precisa entender essa diferença. Nós não fazemos, não obedecemos, não oramos, não cultuamos a Deus para alcançar a salvação, porque a justificação, a salvação nos alcançou. É que nós obedecemos, é que nós cultuamos, é que nós adoramos o Senhor. Obras são boas,
mas apenas elas não têm o poder de salvar. O método da salvação é sempre o mesmo: justificação pela fé. E é óbvio, a justificação pela fé vai nos levar a fazer coisas boas. Portanto, esse papinho é: não, eu sou crente, mas vive no adultério, vive embriagado, escravo da pornografia e tudo que é tipo de pecado. Não, mas eu sou crente. Essas atitudes estão demonstrando que talvez a salvação nunca chegou perto de você. Portanto, se reavalie. 1 João 3,9: não permanece na prática do pecado. Como eu disse, mesmo às vezes sendo um crente firme, pode ser que às vezes por tolice, ou às vezes por burrice mesmo, dê umas escorregadas. Mas se de fato é filho, pode ter certeza, sempre vai voltar para o caminho de Deus. O exemplo é Davi. Davi pecou. E lembrando, o pecado de Davi não foi qualquer um, não. Davi bolou um plano mirabolante. O diabo ficou de boca aberta. Rapaz, nem eu pensava no plano desse, hein? Tira o homem da guerra, faz isso, faz aquilo, embriaga o cara, dá presente, vai deitar com sua mulher. O diabo ficou de boca aberta. Davi errou. A diferença é que ele era homem segundo o coração de Deus, porque quando Natan chega diante dele e diz: tu és o homem, ele não fez como a maioria dos reis. O que os reis faziam? Matavam o profeta. Não foi isso que fizeram com João Batista? João Batista disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Acabou sem cabeça. Era isso que os reis faziam quando o pecado deles era confrontado. Davi fez diferente. Ele era homem segundo o coração de Deus, porque quando foi confrontado, em vez de arrancar a cabeça, rasgar a cabeça do profeta, rasgou o seu próprio coração. Obras servirão para recompensa e para punição, jamais para salvação. A Bíblia fala algo chamado galardão, que significa recompensa, presente. Pastor, como que vai ser? Eu não tenho a mínima ideia, meu irmão. Quando chegar lá a gente vai saber. Mas de fato, aqueles que se entregam mais, aqueles que fazem mais, aqueles que se dedicam mais, diz a Bíblia que esses receberão uma recompensa maior. Todavia, aqueles que são injustos, que ouvem quase que semanalmente a Escritura e mesmo assim não dão ouvidos, não seria justo também que a punição deles fosse a mesma daqueles que nunca ouviram. Aquilo ali vai servir, na verdade, de agravante para eles, jamais atenuante. O principal é entendermos aqui o versículo 11: porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, quando Deus é o juiz, meu irmão, não interessa, seja bode, seja ovelha, sujeira é sujeira. Há um tempo atrás eu vi um vídeo, eu não sei se alguém aqui já chegou a ver também, de uma desembargadora, deu voz de prisão por filho dela e para mais uns 3 ladrõezinhos lá que roubaram uma casa, se eu não me engano. Todos de menor, todos. Eles então, aquele monte de recursos que a nossa lei maravilhosa oferece, conseguiram, é claro, sair pela porta da frente da delegacia, com exceção do filho dela. Sabe o que ela fez? Para deixar como exemplo, falou: ele vai ficar preso. E o delegado, pessoal: mas senhora, ele cometeu o mesmo crime dos outros, e outra coisa, ele é de menor, aqui não tem cela especial. Sabe o que ela disse? Pega um papel, uma folha A4 de sulfite, escreve cela especial e põe na cela e deixa ele. Ele tinha mais conhecimento. A mãe dele era uma mulher da lei. Por conta disso, ele tinha obrigação de saber mais do que os outros. Ai, pastor, mas eu não sabia. Meu irmão, não interessa. O errado é errado. Eu, quando mudei aqui para Pinda, eu não sabia que aqui no centro você tem que ir lá na maquininha e colocar o estacionamento do carro lá, né? Os irmãos me avisaram também para ajudar. Já cheguei recebendo multa já, que maravilha, hein? Falei: por que vocês não avisam? Meu Deus do céu. E eu tentei argumentar com a mulher. Falei: moça, mas eu não sabia a placa aqui de Guará. Ela: perdeu o Playboy. Já era. Não falou desse jeito, claro, né? Mas falou: não tem que fazer, você quer, você paga. E eu tive que pagar. Mas aqui no versículo 12, quando ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Essa palavra é uma palavra forte. Perecerão é o oposto de vida eterna. Perecer, destruição eterna. Ou seja, aqueles que nunca ouviram a lei, mas mesmo assim andaram em desobediência, diz a Bíblia, serão punidos. E nós vemos aqui, olha, aqueles que sem lei perecerão. Mas há uma diferença depois. Olha aqui o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. O padrão de julgamento para aqueles que conhecem a palavra vai ser muito mais rigoroso para aqueles que não conhecem. Uma coisa, alguém que nunca ouviu, é óbvio, ele vai pagar por aquilo que ele fez de errado. Outra coisa são aqueles que têm o conhecimento,
E é óbvio que eu estou falando de nós. Nós estamos lá, 2 cultos por semana, ouvindo pregação. Depois, pequeno grupo, compartilhamos de novo a palavra, lemos a Escritura, ouvimos mais. Pode ter certeza, para aqueles que mesmo assim andam deliberadamente no erro, esses serão muito mais punidos que os outros. Serão muito mais cobrados, é óbvio que serão. Se você tem 2 filhos, por exemplo, um de 6 e um de 12 anos, você não vai cobrar a mesma coisa dos 2. O de 12 tem mais conhecimento, o de 6 tem menos. Logo, se os 2 cometerem o mesmo erro, o maior vai receber castigo maior. Por quê? Você tinha mais conhecimento. E a mesma coisa em relação ao conhecimento da Escritura. Lucas 12:48 fala aquela passagem sobre o servo, que ele não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de açoite. Olha que interessante. Um servo sabia que era a vontade do Senhor, fez coisas dignas de açoite, recebeu muitos açoites. Mas, todavia, teve aquele que não soube a vontade do seu Senhor. Ele não sabia. E mesmo assim fez coisas dignas de açoite. Ele foi absolvido? Não. Recebeu menos açoites, mas também recebeu. Salvos irão para o céu, é verdade. O galardão vai ser diferente lá. Agora, os não salvos irão para a perdição. E a punição também vai ser diferente. Jesus não será apenas um salvador para os arrependidos, mas ele vai ser juiz daqueles que não se arrependeram. E é tão interessante que Jesus Cristo viveu nesse mundo que nós vivemos. Eu sei que às vezes você pensa, não, mas a época de Jesus era diferente. Não tinha tanta imoralidade como temos hoje. Quem disse que não? Você já leu o contexto romano, como era naquela época de Paulo, dos apóstolos? A Grécia, como que era? Já percebeu essas estátuas que tem em jardins? Onde tem aqueles deuses gregos lá do Olimpo? Ou aqueles homens, os esportistas, jogando disco, pensador? Você percebeu que está tudo nu? Esse era o contexto que eles viviam. Na época de Paulo, existiam as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Adolescentes, mulheres que eram criadas para cultuar Afrodite no culto. Sabe de que forma? Fazendo sexo com os participantes do culto. Que coisa! E mesmo nessa geração pervertida, os discípulos diziam que devíamos andar em santidade. Pedro disse: ser de santo como santo é o Senhor. Então nós não temos como dar desculpas diante do nosso Deus, de forma alguma. Jesus Cristo veio a esse mundo, sofreu, foi julgado, todavia sem pecado, para mostrar para mim e para você que Ele vai ser o nosso juiz. E tudo aquilo que nós demos desculpa, Senhor, mas estava difícil. Ele vai falar assim: mas eu passei por isso e não fiz errado? Deus, mas estava complicada a situação lá em casa, a mulher uma semana dormindo de calça jeans. Qual o problema? Eu fui tentado a vida toda e mesmo assim não pequei. Eu tive minhas dificuldades. E outra coisa, eu era Deus. Me rebaixei e me pus no ventre de uma mulher e obedeci a ela e não dei desculpa. Portanto, você também não pode dar desculpa. É interessante que diz que Ele vai julgar o segredo dos homens, porque um dia diante do Senhor, meu irmão, eu e você não poderemos encobrir nada. Hebreus 4:3 diz assim: todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Isso de fato deixa alguns apavorados, eu no caso. Vai chegar um dia que não teremos o que esconder, mas o Senhor vai ver tudo. E terceiro e último princípio: a lei não salva, apenas condena. Como eu falei, essa parte é o que muitos teólogos e estudiosos dizem que é um parêntese. Você pode acompanhar comigo, versículo 13, 14 e 15, por favor. Diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. De novo, parece que dá a entender a justificação pelas obras. Verso 14: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma ou a obra da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo-se. Olha para cá agora, por favor. Primeiro que Paulo diz aqui é o seguinte: olha, o conhecimento da lei por si só não salva ninguém. Eu já li a Bíblia 300 mil vezes, Gênesis e Apocalipse. Que joia. Isso te fez ter mais temor? Andar em mais santidade? Ou tanto faz? Aqui mais é dado, mais é cobrado. Se você ultrapassa um sinal vermelho, não interessa se você trabalha no departamento de trânsito ou se é a primeira viagem que você está fazendo com a habilitação, você vai ser multado. É isso que a Escritura diz também a respeito de nós.
E Paulo vem e diz, olha, os simples ouvidores da lei não serão justificados. Ou nós podemos traduzir também, os simples leitores da lei. Somos nós. Nós ouvimos a lei, nós ouvimos a Escritura, nós lemos, nós temos a Bíblia em nossa casa. Mas ele diz que o simples fato de tê-la, de ler a Escritura, não é o suficiente para justificar. Você acha que, sinceramente, a Bíblia, aberta na sua estante no Salmo 23, toda empoeirada, é o suficiente para salvar você? Ou ainda que não seja no Salmo 23, ainda que você de fato leia ela regularmente, você acha que isso é o suficiente para salvar a sua vida? É óbvio que não. Os simples ouvidores, os simples frequentadores de culto, também podemos dizer assim. A questão é a seguinte: há de fato prática do conhecimento que você tem da Escritura? Você pratica aquilo que Deus ordena? Aquilo que você tem em conhecimento? Quando Paulo diz aqui no verso 14, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Ele está dizendo aqui não que eles tenham a lei de Deus gravada na sua mente, mas eles têm a obra da lei, o fruto da lei, a lei moral na cabeça dele. Todos têm, sem exceção. Todos sabem o que é certo e o que é errado, por mais perdido e ímpio que seja. Sabemos o que é certo e o que é errado. Alguns, é verdade, têm um conhecimento na mente maior, outro menor, mas você sabe, até o traficante sabe, adultério é errado, sabe, ele mata um monte, mas ele sabe que no fundo não pode. Todos eles têm um conhecimento sobre pedofilia, sabem que pedofilia também é errado. O gentio mais ignorante tem noção de que essas coisas não são corretas, mesmo diante da sociedade. Versículo 32 do capítulo 1, ele diz assim, olha, ora, conhecendo, falando sobre os gentios, ora, conhecendo esses a sentença de Deus, e de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, ou seja, as coisas erradas, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, eles sabem que é errado, e mesmo assim continuam fazendo. Você, meu irmão, onde você se converter, você também era assim. Todos nós éramos assim. Você sabia lá, a droga vai levar para um caminho que vai me arrebentar. Mas às vezes você não conseguia se ver livre daquilo. Você sabia que o adultério ia arrebentar com a sua família, com a sua vida, com outra família. Você sabia que o vício ia acabar com a sua saúde, mas mesmo assim continuava andando. Mas sabia que era errado. Todo ímpio tem essa noção de que, será que é certo o que eu fiz? Do versículo 13 até o versículo 15, não fala de maneira alguma que o judeu ou o gentio é justificado pela lei ou pelo conhecimento da lei moral na sua mente. Mas só vem dizer para mim e para você que, olha, aqueles que têm a lei escrita e aqueles que têm a lei moral na sua mente, o senso de certo e errado, ambos não podem alcançar a salvação. Muito pelo contrário. A sua consciência o condena, assim como a Escritura também o condena. Esses versículos ensinam, na verdade, que ninguém cumpriu a lei, como nós lemos Romanos 3,10. Tiago 2,10, olha o que diz. Já estou encerrando aqui, irmãos. Tiago 2, versículo 10, versículo 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, já começa aí, né? Quem consegue? Os adventistas acham que conseguem. Teve um tempo eu assisti um programa deles, e o cara falando muita coisa certa. Daí de repente ele citou Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, na hora o Sabino vai falar do sábado agora, quer ver? Não deu outra. E ele usou esse contexto para dizer, o que adianta você guardar todos os mandamentos e não guardar o sábado? Mas a pergunta é, quem consegue guardar os outros 9 mandamentos? Ninguém. Nenhum de nós. O sábado é o mais fácil. Um doente, um preso consegue guardar, ficar sem fazer nada no sábado. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, você guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Quantos aqui podem dizer que guardam toda a lei? Porque esse é o padrão. Você consegue ver que não há a mínima possibilidade de nós alcançarmos a salvação e o céu mediante aquilo que nós fazemos? Porque o padrão é a lei. E quem pode dizer que consegue guardar a lei toda? Ninguém consegue, jamais conseguirá. No verso 14 não diz que os gentios cumprem toda a lei, de forma alguma, mas apenas que eles às vezes agem de conformidade com a lei, mas não cumprem. Às vezes, já viu traficante, às vezes traficante se arrepende, vai matar o cara. Não vou matar o cara não.
Eles agem de conformidade com a lei. Mas quem diz que eles guardam a lei? Não guardam. Agora, se os gentios tivessem a lei no coração, como alguns dizem aqui, eles seriam superiores aos judeus, porque os judeus só tinham na pedra e no papel. E óbvio que também não eram. Falar que o homem pode ser salvo e viver à altura da luz que ele recebeu é dizer o seguinte: não há nenhuma necessidade de Jesus Cristo ter morrido, porque nós dávamos conta de alcançar a salvação. É isso que você está dizendo indiretamente, quando você diz eu sou salvo por conta daquilo que eu faço. Você está dizendo, olha, Jesus Cristo não precisava ter morrido, porque eu dou conta, eu consigo. Todavia sabemos que não há salvação fora de Cristo, que só Ele é o mediador. Conhecer a lei ou ter o senso moral não salva, pelo contrário, condena. Só que daí também tem um problema. Nós vemos aqui que parece que tem algumas pessoas que são justas diante de Deus, mas tem um problema maior. A Bíblia diz que os pais de João Batista, em Lucas 1,6, eram justos diante do Senhor. Pastor, como que explica um negócio desse? Simeão diz que ele era justo diante do Senhor. Cornélio não era nem crente, mas era justo e temente a Deus. Mas aquele padrão de justiça não quer dizer que eles alcançavam o padrão para entrar no céu. Claro que não. Primeiro, que nenhum deles de fato cumpriu a lei perfeitamente. Isso é verdade. Segundo, eles são essas pessoas aqui do versículo 7, aqueles que perseveravam em fazer o bem. Como que nós sabemos? Por conta de Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ou seja, não há quem faça o bem. E para terminar, por que eu tenho certeza que essas pessoas também não eram justas diante de Deus? Lembram no Antigo Testamento? As pessoas mais santas que já pisaram nesse mundo não eram aceitas por conta de sua justiça. Pastor, como o senhor sabe? Pega exemplo o sacerdote. Preguei domingo passado. O sacerdote, antes dele oferecer sacrifício pelo pecado da congregação, do povo, lembra o que ele fazia? Oferecia sacrifício pelo seu próprio pecado. Deus tinha escolhido ele para ser sacerdote. Ele era o elo que ligava Deus ao povo. Mas antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele oferecia sacrifício por si mesmo, para mostrar que ele também era falho. Existia um dia no Antigo Testamento chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Era um dia no ano, era uma festa onde o pecado de toda a nação era perdoado. Ora, se essas pessoas eram justificadas por conta de suas obras, elas não precisavam participar do Yom Kippur. E o mais interessante é que Deus aceitava o sacrifício delas, para mostrar, olha, agora vocês estão justificados. Qual que era o sacrifício mesmo? Você lembra que eles ofereciam no Antigo Testamento? Cordeiro. Lembra que o cordeirinho era imolado pelo sacerdote? Sangue jorrava, e aquele sangue daquele cordeirinho morto era aspergido em cima do propiciatório, que era aquela tampa da Arca da Aliança, para que quando Deus olhasse do céu, ele não visse os mandamentos quebrados, mas visse o sangue do cordeiro sobre aquelas pessoas. Você sabe, aquele cordeiro apontava para um cordeiro que viria anos mais tarde. Quando Jesus sai do Rio Jordão, João Batista diz para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, toda aquela simbologia verotestamentária se cumpriu. Aquele monte. Por que você acha que hoje nós não matamos cordeiro aqui no culto? Por que você acha que eu não preciso trazer um bichinho desse para a gente matar aqui, para perdoar os seus pecados? Porque Cristo Jesus morreu de uma vez por todas. E se Ele morreu, não tem a necessidade de animais morrerem mais. Mas era apenas um símbolo. E Ele então cumpriu tudo isso. Todos ofereciam sacrifício, sem exceção. Abraão ofereceu sacrifício, Moisés, Davi. Lembra Jó? Jó oferecia sacrifício de madrugada pelos seus filhos. Porque ele sabia, meus filhos não podem ser justificados por conta daquilo que eles fazem. E a mesma coisa nós. Aqueles homens do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé também. A diferença é a seguinte: pastor, se a justificação é pela fé em Cristo, nós de fato cremos em Cristo, nós temos não apenas a Bíblia, mas relato histórico de que de fato Ele existiu. Como que o povo do Antigo Testamento era salvo pela fé? Já parou para pensar nisso? A diferença é a seguinte: as pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé no Cordeiro que viria, porque essas eram as promessas, que um dia viria o Cordeiro, e então limparia o povo de todo o pecado.
Eles eram salvos pelo sangue, pela fé no Cordeiro que viria. Nós, todavia, somos salvos pela fé no Cordeiro que já veio. Mas a única maneira de sermos aceitos, sem exceção, é fé naquilo que Cristo fez. As obras, como eu disse, são apenas uma materialização da nossa verdadeira justificação. Nem todo aquele que tem obras foi salvo, mas todo aquele que de fato foi justificado e salvo por Deus, você pode ter certeza que ele também vai andar e agir corretamente, assim como Cristo ordenou. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?